Olá pessoal, bem-vindos ao curso de transferência de calor. Dando continuidade à análise de trocadores de calor, continuando com o método da média logarítmica das diferentes temperaturas, só fazendo uma revisão rápida, né, do que a gente viu na aula passada. Então, a gente avaliou o trocador de calor tubo-tubo, em duas configurações, né, correntes paralelas e correntes contrárias. A partir dessas análises, a gente chegou que a taxa de transferência de calor pode ser dada por coeficiente global vezes área multiplicado por média logarítmica da diferença de temperatura, onde a média logarítmica da diferença de temperatura está dado aqui embaixo, né? Então, ΔT1 menos ΔT2 sobre ln de ΔT1 por ΔT2, onde o ΔT1 é definido em uma determinada seção do trocador de calor, né? E o ΔT2 também. Mesma coisa no corrente contrária, né? Ou contracorrente. Então, a partir disso daqui, definindo algumas regiões de trocador de calor, você consegue fazer cálculo da média logarítmica da diferença de temperaturas e consegue fazer estimativa do seu problema, né? Em conjunto com essa equação, tem aquelas outras duas equações que a gente obtém a partir do balanço de energia, né? Então, se passar o balanço de energia aqui no fluido frio, por exemplo, fazer um volume de controle aqui, aí fizer o balanço de energia, então ele vai receber um Q ponto aqui do fluido quente e o termo de fluxo vai acabar resultando que é CF TFS menos TFE. E do fluido quente, fazendo análise similar, então você chega aqui Q ponto é igual a CQ TQE menos TQS. Então, aí com essas três equações aqui você consegue fazer uma análise do trocador de calor, né? Só que a gente fez essa derivação, bom, antes de passar para frente, no final da aula passada tinha um exemplo para vocês fazerem, né? Que era avaliar qual que era a área de transferência de calor necessária para uma dada condição de entrada do fluido quente e tinha a condição de entrada e saída do fluido frio, né? Então, do fluido frio, vocês obtêm essa relação aqui, né? Então consegue tirar o Q ponto. Na verdade precisa do CP, eu falei que não ia precisar, né? Mas é só pegar em tabela. Aí a partir, igualando essa com essa, você tira o TQS. Aí tirando o TQS você consegue calcular isso daqui, né? Para os dois casos, tanto para esse caso quanto para esse caso. Com o Q ponto daqui, você substitui aqui, você já tinha o dado no enunciado, então você tira a área, que é o parâmetro desejado, né? Aí, se tudo correu bem, se não me engano, a área do trocador de calor de correntes paralelas é para ser aproximadamente 20% maior do que a área do corrente contrária, né? Então, isso daí é verdade, né? Então, no geral, o trocador de calor correntes contrárias tem uma eficiência maior do que o corrente paralela, né? Então, sempre tem. Aí, por que que então usar o corrente paralela, né? Às vezes por facilidade de montagem, etc, né? Então, não dá para julgar. Mas se for totalmente livre, né? O corrente contrária acaba tendo maior eficiência ou possibilita a seleção de um trocador de calor menor, né? Então, mais barato. Bom, aí na aula retrasada a gente viu que tem vários tipos de trocador de calor, né? Além do trocador de calor tubo-tubo. Então, tubo-tubo de novo, né? Então vocês já estão sabendo bem qual é a configuração dele. Então são dois tubos concêntricos. Aí aqui na região anular tem um dos fluidos e na região interna ao tubo tem um outro fluido, né? Então o trocador de calor provê contato térmico entre os dois fluidos. Só que a gente viu que tem o trocador de calor casco e tubos, por placas, escoamento cruzado, trocador de calor aletado, né? Aí como que a gente avalia esses tipos de trocador? Então,
Vamos ver só um tópico a mais aqui. Então, para outro tipo de trocador de calor, a gente acaba utilizando um fator de correção. Então, a taxa de transferência de calor do trocador de calor corrente contrária, contra a corrente, né, considerando tubo-tubo, é dado por UA ΔT Ln. Aí vamos só deixar essas setinhas aqui para sinalizar que é o corrente contrária, né? Aí no caso de trocador de calor com geometrias distintas, diferentes do tubo-tubo, né? Então tem um fator de correção aqui. Então esse fator de correção, também referido na literatura como fator de forma, é um fator de correção para compensar a variação de geometria, né? E ele é sempre menor que 1, né? Então a eficiência dos outros trocadores de calor vai ser menor do que a de um trocador de calor contra a corrente de mesma área, né? Aí onde que obtém esse fator de correção? Aí, de modo parecido com o que a gente fez lá nos casos de resistência térmica de incrustação e de contato, a gente também tem alguns resultados prontos já, né? Então, esse daqui eu peguei lá do livro do Sengel. Aqui é o fator de correção, né? Então é o eixo das abscissas. Aqui no eixo aqui no eixo das ordenadas, né? O fator de correção. Aqui no eixo das abscissas tem o parâmetro T, né? Que está dado aqui. E aqui, essas linhas aqui correspondem para cada um do parâmetro R, né? O parâmetro R acaba sendo como se fosse uma razão das capacidades caloríficas de cada um dos escoamentos. Então, se vocês lembrarem lá da definição, né? A gente tinha aqui Q ponto é igual a CF TFS menos TFE, e Q ponto é igual a CQ TQE menos TQS. Aí fazendo a razão dessas duas equações aqui, né? Então aqui vai dar 1, aí passa o CQ para cá e o CF para cá. Aí você fica com a razão da diferença de temperaturas, que é igual à razão das capacidades caloríficas totais, né? Então, a partir do conhecimento das temperaturas, então da temperatura de cada um dos escoamentos, né? Então aqui está sinalizado, minúsculo é no tubo, maiúsculo é no casto. Vocês conseguem fazer o cálculo desses termos e avaliar o fator de forma, o fator de correção, né? Aí a partir do fator de correção, joga aqui na equação e consegue fazer o cálculo da taxa de transferência de calor ou da área necessária e por aí vai. É a mesma coisa para outras configurações, né? Então aqui no caso de um trocador de calor correntes cruzadas, né? Aí aqui fala, é o mesmo parâmetro, né? Então o parâmetro P aqui e o parâmetro R aqui. A partir da determinação deles, vocês veem lá, sei lá, 1,5 para esse valor aqui, então vai ser 0,875, né? Aproximadamente. Aqui fala que é passo simples nos dois escoamentos, né? Então o escoamento não vai e volta, né? Ele só vai. Aqui também ele só vem. Com um dos escoamentos misturados e o outro não misturado, né? Então o não misturado é o que está vindo nessa direção aqui, né? Por quê? Porque ele não tem liberdade para vir na direção transversal. Esse daqui é misturado porque ele tem, a princípio, né, só pelo esquema aqui, dá pra gente ver que ele teria liberdade para vir nessas direções. Sem misturar, né? Sem misturar com outro fluido. Misturando dentro do próprio fluido, né? Então ele pode ter mistura nessa direção. Além de gráficos assim, também tem algumas relações na literatura, né? Então esse aqui eu peguei lá do livro do Shah Sekulic. Aí a definição dos parâmetros P e parâmetro R é similar, né? Então é só, caso for utilizar, é recomendável ir lá no livro ver certinho qual é a definição para cada um dos tipos de trocador de calor. Então, para implementar computacionalmente fica até mais vantajoso assim, né? Do que ficar pegando um gráfico direto. Então, não tem muito segredo, né? Mas, de qualquer modo, é interessante treinar. Então, vamos repetir o exemplo que foi feito na aula passada. Então, de novo, né? Então, se tudo correu bem, o trocador de calor correntes paralelas é para ser 22% aproximadamente maior do que o corrente contrária, contra a corrente. Aí aqui é para repetir
o mesmo exemplo, né? Agora considerando trocador de calor casco e tubos, com um passe no casco e 2 passes no tubo, fluido frio nos tubos, e um corrente cruzado com passe simples, né? Nos 2 escoamentos, com fluido frio no trecho não misturado. Então, os gráficos já estão até dados aqui, né? Então, só dá uma pausa aí no vídeo para tentar pegar os valores. Ou então pegar direto lá no livro do Sengel, né? Aí no livro do Lienhard também tem esse tipo de gráficos.